Eu vou aproveitar a unção deste momento. Rogerinha que trouxe todo esse testemunho com a Virgem Santíssima. Enquanto eu escutava, me veio a oração de Nossa Senhora. Na verdade, é uma oração do Frei Inácio Larrañaga, que faz a Nossa Senhora do Silêncio. Esse primeiro tema que eu vou estar pregando é justamente o silêncio favorece a oração. É um dos capítulos do livro que eu tive a graça de escrever aqui, o 4º livro pela Canção Nova, Amizade com Deus, Proteção contra o Mal, que é o tema desta quinta de adoração. E há uma oração que Deus me inspirou a colocar nesse livro, justamente pedindo aquela que é a cheia desse silêncio divino, um silêncio profundo, um silêncio frutuoso, é um silêncio, não é um silêncio vazio da omissão, mas é a virtude do silêncio. E se você quiser acompanhar agora no seu coração, eu vou proclamar, eu vou rezar, vou fazer essa oração para nós iniciarmos esta palestra. Mãe do silêncio e da humildade, tu vives perdida e encontrada no mar sem fundo do mistério do Senhor. Tu és disponibilidade e receptividade. Tu és fecundidade e plenitude. Tu és atenção e solicitude pelos irmãos. Estás revestida de fortaleza. Resplandece em ti a maturidade humana e a elegância espiritual. És senhora de ti mesma, antes de ser Nossa Senhora. E um ato simples e total, tua alma, toda imóvel, está paralisada e identificada com o Senhor. Está dentro de Deus e Deus dentro de ti. O mistério total te envolve e te penetra e te possui, ocupa e entrega todo o teu ser. Parece que em ti tudo ficou parado, tudo se identificou contigo, o tempo, o espaço, a palavra, a música, o silêncio, a mulher, Deus. Tudo ficou assumido em ti e divinizado. Jamais se viu figura humana de tamanha doçura, nem se voltará a ver nesta terra uma mulher tão inefavelmente evocadora. Entretanto, teu silêncio não é ausência, mas presença. Estás abismada no Senhor e, ao mesmo tempo, atenta aos irmãos como em Caná. A comunicação nunca é tão profunda como quando não se diz nada. O silêncio nunca é tão eloquente como quando nada se comunica. Faze-nos compreender que o silêncio não é desinteressante pelos irmãos, mas fonte de energia e de irradiação. Não é encolhimento, mas projeção. Faze-nos compreender que para derramar é preciso preencher-se. Afoga-se o mundo no mar da dispersão, e não é possível amar os irmãos com um coração disperso. Faze-nos compreender que o apostolado sem silêncio é alienação,
e que o silêncio sem apostolado é comodidade. Envolve-nos em teu manto de silêncio e comunica-nos a fortaleza de tua fé, a altura de tua esperança e a profundidade de teu amor. Fica com os que ficam e vem com os que partem. Ó Mãe admirável do silêncio. Amém. Peçamos pela poderosíssima intercessão de Nossa Senhora, a Virgem do Silêncio, essa virtude tão necessária, meus irmãos e minhas irmãs. Necessária para aqueles que querem ter essa amizade profunda com Deus. Necessário para todas as almas que têm sede pela santidade de vida. Aquelas almas que desejam crescer na vida interior. É preciso olhar para a Virgem Santíssima e aprender dela e com ela e através dela, pois ela é o canal de todas as graças que Deus escolheu para que cada uma dessas graças chegasse até nós. Por isso ela é chamada a medianeira de todas as graças. Nossa Senhora, ela deseja nos dar esse grande presente, esse dom, o dom da virtude do silêncio. A palavra de Deus em Oséias capítulo 2, versículo 16, vai nos falar: por isso, eis que eu mesmo a seduzirei, conduzi-la-ei ao deserto e falar-lhe-ei ao coração. Deus, ele, através do profeta Oséias, ele nos mostra que para ter um relacionamento com ele, é preciso, primeiramente, ter uma alma aquietada, silenciosa. Vocês prestaram atenção que a palavra diz assim, primeiro, Deus dizendo, eu mesmo, a iniciativa é de Deus. Deus, ele está em todos os momentos buscando o coração do homem. Nós estamos dentro de um grande mistério, que é o mistério do Natal. O mistério onde o Verbo de Deus, o Verbo eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, o Verbo se fez carne, se fez homem, sem deixar de ser Deus, para se aproximar. Ele tomou a iniciativa de vir até o homem, já que o homem não tem condição de ir até ele. Então ele vem, ele se humilha, ele se aniquila, ele se rebaixa ao máximo grau possível. Ele, a grande kênose de Jesus, para quê? Para se fazer um conosco, para que o homem agora pudesse ter essa capacidade de Deus, de estar com ele. Então ele sempre toma iniciativa. Entenda, olha, nós estamos nesse mistério do Natal, o nascimento de Jesus. Acontece numa noite silenciosa, longe da multidão, numa gruta, onde ali a presença era da Santíssima Trindade, dos anjos, da Virgem Maria e de São José, de alguns pastores. Era um silêncio. A palavra fala no silêncio. Deus, ele fala no silêncio. É isso que nós precisamos estar ciente, convencido de que Deus somente fala numa alma silenciosa. Eu mesmo a seduzirei. Primeiro verbo é que você precisa deixar ser seduzido por Deus.
Enquanto nossa alma, que foi criada, diz o Catecismo da Igreja Católica, para conhecer a Deus, para amá-lo e para servi-lo, enquanto essa alma não se deixa ser seduzido por Deus, essa alma será seduzida pelas coisas do mundo. E é isso que acontece. Nós seremos seduzidos pelos prazeres da carne. Seremos seduzidos pela vaidade do mundo, pelo desejo de ter, de possuir, de ser, de estar no poder, das riquezas. Enquanto a alma não se deixa ser seduzido por Deus e continua num barulho infernal, continua nesse emaranhado desse mundo bíblico, no sentido, lá onde São João fala, não se conformeis com esse mundo, não ame esse mundo, é esse mundo pecado, esse mundo de trevas. Enquanto o homem deixa ser seduzido por aquilo que afasta de Deus, ele nunca vai encontrar essa presença de Deus. Ele não vai deixar ser seduzido por Deus, e muito menos conduzido por Deus. Percebe que Deus fala que eu vou conduzir até o deserto, até um lugar de solidão, até um lugar onde eu quero estar com você. Nesse Natal, nós estamos dentro do Natal ainda. Você esteve com Deus? Você ficou somente com Deus? Você deixou ser seduzido por Deus ou continuou no barulho sedutor deste mundo? Precisamos, diante de Deus, permitir que a luz dele ilumine o nosso interior e nos revele como eu me encontro. Eu me encontro como aqueles que fecharam a porta e impediram Jesus nascer. As hospedarias que não permitiram, não deram um pouso, não deixaram que José e Nossa Senhora ali pudesse ter o menino Deus. Eu sou como alguns místicos que naquela noite muitos estavam nessa hospedaria, eram aqueles que tinham dinheiro, eram aqueles que estavam no pecado. Então eles preferiram o pecado, eles preferiram o mundo. De que lado eu estou nesse Natal? Enquanto eu não fizer silêncio, e sabe por que a alma desse século não deseja, não quer, tem medo do silêncio? Porque ela não quer se encontrar consigo mesmo. E não sou eu que estou dizendo isso, são os grandes mestres espirituais, os grandes doutores, os santos doutores da igreja. A alma humana, ela tem medo de silenciar. Ela tem medo da palavra deserto. Ela tem medo de conhecer o que realmente existe dentro dela. E é por isso que nós vemos hoje uma humanidade enferma, desiludida, uma humanidade doente, que não se aguenta mais ficar consigo mesmo. Por isso que muitos tiram a sua própria vida, porque ela não se aguenta mais. Não que ela não aguente as pessoas, ela não se aguenta mais, ela não suporta viver com ela mais. Porque não tem coragem de deixar ser seduzida por Deus. Enquanto nós não deixamos ser seduzidos por Deus,
enquanto nós não experimentamos esse amor infinito, um amor gratuito, um amor que tudo suporta, que tudo vê, que tudo crê, que tudo perdoa, é um amor divino. Não é um amor interesseiro como o nosso, um amor paixão, mas é Deus que se dá todo para o homem. Enquanto nós não temos a coragem, gente, eu não consegui ainda sair do versículo, mas vamos aprofundar nessa palavra. É preciso deixar ser seduzidos por Deus, e não pelas pessoas, e não por aquilo que os nossos olhos contemplam, que os nossos sentidos, ávidos por prazer, buscam a todo instante, mas aquilo que somente uma alma que se faz silenciosa, como a Virgem Maria, somente uma alma que se coloca diante desse mistério, do mistério de um Deus que se encarnou, de um mistério de um Deus que se fez homem, de um mistério de um Deus humilde, poderoso e humilde, onde Ele se rebaixa, onde Ele vem sofrer com a humanidade e pela humanidade. Enquanto nós não saborearmos, e a virtude da sabedoria é isso, enquanto não saborearmos Deus e as suas coisas, enquanto não saborearmos as coisas do alto, como São Paulo fala em Colossenses capítulo 3, buscai as coisas do alto, enquanto a nossa alma estiver preso e escrava deste mundo passageiro, dos bens que passam, dos bens perenes, desses bens, ou melhor, desses bens efêmeros, que se esvai, que um dia vai acabar. Se eu não tiver a coragem de desprender e entregar a minha alma totalmente nas mãos de Deus, eu não vou experimentar o mistério desse Natal. Eu não vou experimentar esse amor de Deus. São João Paulo II, ele diz assim: aprendei a ouvir no silêncio a voz de Deus, que fala no mais fundo de cada um de nós. Deus fala através do profeta Oséias: falarei ao teu coração. E São João Paulo II vai falar que esta palavra, que essa voz de Deus, o verbo de Deus, que é Jesus, a palavra viva, que é o próprio Deus que se encarnou, o verbo, o logos de Deus, se eu não acolho no fundo do meu coração, e aqui coração, meus irmãos, não é o sentimento, as tuas paixões, as emoções, mas enquanto eu não acolher na minha inteligência, que Deus deseja iluminar com a graça para que eu conheça Deus, para que eu aprenda de Deus, para que eu me relacione com Deus, que está no mais profundo da nossa alma. Sabe uma outra coisa também que eu percebo hoje, nós católicos, uma superficialidade. Nós somos muito superficiais. A partir do relacionamento com Deus, das nossas práticas de piedade, da nossa espiritualidade. E não sou eu que estou dizendo, aqui em ensinamento de Santo Afonso. Quantos cristãos que rezam o rosário todos os dias, e precisamos rezar. Bom, pelo menos isso eu aprendi com meu pai fundador e coloco em prática todos os dias. Mas pelo menos o terço. Quantos católicos rezam o terço todos os dias? Até pessoas de missas diárias.
pessoas que praticam o jejum, que leem a palavra, que participam de grupo de oração, mas não há transformação interior, não há mudança na alma, não está ainda ouvindo esta voz no profundo da alma, porque as pessoas continuam com as mentiras, com as corrupções, e vão à igreja, e vão e comungam, e continuam falando mal de outros, maledicência, desejando mal, tendo inveja, competição, busca o prazer, busca o poder, busca a fama. Então são cristãos na superficialidade, de ostentação. Eu peço a Deus todos os dias que eu não seja um cristão somente de nome. Por isso nós temos que ter a coragem todos os dias fazer o exame de consciência. Uns minutinhos antes de você dormir, de passar o dia. Como foi tuas ações, as tuas atitudes? Aonde está o teu coração? Os teus pensamentos? Será que realmente a minha vida com Deus está transformando o meu ser, o meu interior? Ou eu continuo apegado aos bens do mundo? Ou eu continuo brigando por causa do dinheiro? Quantas famílias que eu conheço despedaçadas por causa do amor ao dinheiro? Filhos de pais órfãos, filhos que não têm a presença dos pais. Os cônjuges, não há diálogo. Porque o coração deles não está no essencial. Está no mundo, está nesse barulho. E nós temos que pedir mais uma vez à Virgem Maria essa graça desse viver recolhido, viver no nosso interior, aonde habita Deus. Toda alma, e aqui é a doutrina católica, toda alma que está em estado de graça, toda alma que está em estado de graça, a Santíssima Trindade habita nela. A teologia chama de inabitação trinitária. A Santíssima Trindade, a Trindade Santa, ela está dentro de nós. Mas nós estamos fora, porque nós preferimos barulho. Nós estamos ainda na carne e não no espírito. Deus não fala com uma alma barulhenta. Deus não fala com uma alma tagarela. Diz para a pessoa do lado, olha, Deus não fala com uma alma tagarela. Jesus, ele falou um dia para Santa Teresa d'Ávila, uma grande doutora da igreja, com que alegria dialogaria com muitas almas, mas o mundo faz tanto barulho em seus corações, que elas não ouvem mais a minha voz. Olha a dor do coração de Jesus, ele não reclamando, né? Mas ele falando com uma amiga dele do coração, Santa Teresa. Se no meu coração não tivesse tanto barulho, eu ouviria a voz de Jesus. Se eu não estivesse envolto de tanta confusão, envolvido de tanta confusão, de tanta curiosidade, de querer ouvir todas as coisas,
O que eu mais vejo hoje, gente, na igreja é doutores em teologia. Todo mundo quer dar meu acho. E é uma briga, é uma confusão, é uma divisão, porque não, eu acho que tem que ser assim, o outro tem que ser assim. E assim na política, e assim em todos os setores, eu acho, não, fulano está errado. Primeiro que eu não sou chamado para isso. Mas eu me perco muito fácil nas coisas exteriores, por causa justamente dos meus sentidos, que desejam, que querem o prazer, que quer sentir, é carne. Enquanto eu não tiver coragem de silenciar, eu não vou ouvir a voz do meu Senhor. O nosso fundador tem uma música tão linda quando ele fala, né? De buscar um cantinho para ouvir a voz de Deus. Mesmo no meio do seu trabalho, eu coloco aqui no livro, numa outra, quando eu falo sobre a oração, Santa Catarina de Sena, uma mulher que não era estudada, mas é doutora da igreja. E ela desejava muito ir para o mosteiro, ir para um Carmelo. Mas ela não era chamado. Deus queria que ela continuasse nesse mundo. Então ela gostaria de ficar no seu quarto, rezando todos os momentos, só que seus pais não queriam que ela rezasse. Então, subjugavam com muitas tarefas domésticas, na verdade com todas as tarefas da sua casa. E um dia ela, com esse desejo de ser toda de Deus, Jesus revelou a sua mente. Catarina, deseja estar numa cela, mas há uma cela na tua alma. Entra nela e não saia mais. Santa Catarina nunca mais deixou de ser uma mulher, mesmo lavando o chão, limpando as louças, arrumando a casa, ela estava com Jesus. É esse chamado que nós temos. Nos nossos relacionamentos, e nós vamos ver no finalzinho, alguns passos que precisamos dar, mesmo em meio aos nossos afazeres, ao trabalho, aos estudos, às nossas idas e vindas, no nosso dia a dia, que é possível silenciar, que é possível ouvir Deus na nossa alma. Santo Afonso, ele diz assim, que dificilmente se encontrará uma pessoa verdadeiramente piedosa que fale muito. Por isso que eu digo, não é aquela pessoa que você vê todos os dias na igreja que é uma pessoa piedosa. Pode ser um ativismo. Falta a virtude da reta intenção, que é a glória de Deus. A pessoa está ali por causa dela. Ela busca a si mesma. E não entra nessa intimidade com Jesus. E não consegue experimentar, não torna-se uma pessoa, a piedade, a virtude da piedade, de um relacionamento profundo com Deus. Por isso ela continua com tantos, ela não consegue vencer aqueles vícios, aquelas tentações. Então Santo Afonso está dizendo que uma alma, para chegar à verdadeira piedade, uma vida piedosa, é preciso ser uma alma silenciosa. Esse é um critério que eu vejo nas pessoas. Se ela fala demais,
Mesmo que ela é uma pessoa de capela, eu vejo que ali é um sinal de que não está tendo mudança no interior dela. E não é ensinamento do Ricardo. Eu nunca prego achismo. Eu prego a partir dos ensinamentos dos grandes doutores da igreja, dos ensinamentos dos apóstolos, dos ensinamentos dos padres da igreja, dos santos padres, da patrística, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Afonso, Santa Teresa, Santa Catarina, São João da Cruz, São Francisco de Sales, esses grandes doutores. E somente só uma alma que consegue aprender é uma alma que silencia. É uma alma que tem a ciência de que não é nada. E que tudo precisa de Deus. Que precisa crescer nesse relacionamento. O próprio Jesus, em Lucas 5,16, ele nos dá esse exemplo, ele que se retirava para lugares desertos para orar. Você precisa encontrar esse tempo para escutar a Deus. Tenha coragem de desligar a televisão. Sabe por que você não consegue desligar? Sabe por que você tem essa necessidade de estar ouvindo a rádio, televisão, não consegue tirar o dedo do WhatsApp, da internet? Porque sua alma está vazia. Porque você é uma alma barulhenta ainda. E Deus aí não está, porque Deus não se relaciona com uma alma agitada. O livro de 1 Reis vai nos dar essa certeza. Até na minha Bíblia de Jerusalém, o caput é um encontro com Deus. É aquela passagem onde Deus quer falar com o profeta Elias. Então ele sobe até a montanha. E lá ele vem primeiro um impetuoso furacão, e Deus não estava naquele impetuoso furacão. E logo depois houve um terremoto, e Deus não estava no terremoto. E depois veio um fogo, e Deus não estava no fogo. E depois um ruído de uma leve brisa. Foi quando Elias ouviu a voz de Deus. Enquanto eu estiver no barulho deste mundo, e eu não estou dizendo aqui o mundo agora, mundo criado por Deus, pessoas, e não é para você deixar o relacionamento, e nem para você deixar o seu trabalho, não. Mas enquanto a minha alma se não desprender, como Santa Catarina de Sena, enquanto a minha alma não ficar com Deus, eu vou continuar vivendo esta crise que nós vemos hoje na humanidade. Pessoas na crise de fé, indo a falsos ensinamentos, a erros de doutrina, porque não escuta a verdadeira voz do Senhor, do Mestre. Então prefere ouvir um monte de homens falando, um monte de achismo, barulho com barulho se dão bem. Um papagaio que fala, então, e você também é uma alma falante, e acolhe aquilo como verdade. Mas a verdade precisa penetrar para falar a tua alma. Está lá em Hebreus capítulo 4. A minha palavra é como uma espada de 2 gumes, é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, e ela penetra, ela precisa penetrar, e a palavra, o verbo só penetra numa gruta silenciosa, como foi o seu nascimento. Enquanto eu estiver envolvido com as coisas, e aqui envolvido é apegado, é escravo dessas paixões desordenadas em nós, que faz tanto barulho dentro, que agita, que puxa a nossa vontade para o chão, que puxa o nosso ser na terra, continua escravo, enquanto a verdade está dizendo: vem para o deserto, vem para mim.
Mas é preciso deixar ser seduzido por Deus, pela verdade, a verdade que liberta. Somente que a verdade, ela incomoda. E tem muitas pessoas sendo incomodadas pela verdade, estão traindo o nosso Senhor, porque não são homens da escuta, não são homens do silêncio, mas são escravos dos desejos pessoais, da fama, do poder, de um orgulho satânico e diabólico, que a todo custo quer ficar mandando, quer estar sobre as ordens, quer mandar, e isso vai escravizando ainda as pessoas. Enquanto a minha alma não for de Deus, enquanto eu não buscar a virtude do silêncio, eu não vou ter vida de oração. Sem a virtude do silêncio não haverá vida de oração. Sem a oração não terá crescimento na amizade com Deus. Sem oração não tem graça. Deus não te dá a graça que nós precisamos. A chamada graça atual. Se eu não tenho vida de oração, Deus não me dá a graça. E se eu não tenho a graça, eu vou viver como? O próprio Jesus disse em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem a graça de Deus eu não posso nada. Por isso eu preciso ter vida de oração, mas para eu ter vida de oração eu preciso exercitar na virtude do silêncio, ter coragem de me calar. São Bernardo, grande doutor da igreja, São Bernardo de Claraval, ele ensina que pelo silêncio se conserva a inocência. O silêncio é um baluarte contra as tentações, uma fonte de oração, pois o silêncio favorece o recolhimento, excita no coração bons pensamentos. O silêncio, ele obriga, de certo modo, a pensar em Deus e nos bens celestes. Enquanto a nossa alma estiver no barulho, enquanto eu for uma boca de papagaio, só quero falar, falo em tudo quero falar, tudo quero me intrometer, eu não vou chegar a ouvir Deus. Eu não vou pensar em Deus, eu estou pensando em mim mesmo. Enquanto eu não me silenciar, olha só o que excita em nós a virtude do silêncio, pensar em Deus e nos bens celestes. A pessoa silenciosa, ela é recolhida, ela está meditando, ela está pensando nos novíssimos, que é a morte, que ela vai morrer, que vai haver um julgamento pessoal, que existe o inferno, que existe o céu, que existe um purgatório. Mas a pessoa nem nisso, não quer parar, não quer pensar nessas verdades. Falar de morte, as pessoas tremem. Mas deixa eu dizer para você, você vai morrer, meu irmão, minha irmã. Diga para a pessoa do lado, você vai morrer. Tem pessoas que olham com cara feia aqui para mim até. Mas é uma verdade. E como eu me encontro hoje? Mas se eu não me silencio, como eu vou ouvir Deus? Como eu vou ver a minha vida? Como ela está? O que precisa ser mudado? Não terá vida de oração. Eu não falo com Deus e não escuto Deus. Ou eu só falo com Deus, mas não estou falando com ninguém, né? Aquela pessoa que vai, fala, mas não tem vida interior, acha que está na graça, acha que está fazendo tudo. Eu prego, eu rezo, eu vou lá para a capela, eu vou para a missa todos os dias, mas não tem vida de oração porque é um papagaio. Melhor, né, do que papagaio, tadinho. É uma maritaca, né? Esse passarinho que fica gritando.
Isaías vai dizer assim, profeta Isaías 32:17: o silêncio cultivará na alma a justiça. Ele preserva de muitos pecados. Pecado da discussão. Olha só quantos você vai deixar de pecar. Não fica entrando, eu vejo assim, pessoas começam a conversar, daqui a pouco eu estou ouvindo, fala de futebol, pronto, já um está brigando porque o time é melhor, e já deu uma discussão. Cala, não precisa falar de futebol, oferece, mortifica. Se a política, para que você fez ciência da política, para que você querer ser um doutor da política e ficar discutindo e brigando com o outro? Cala-te, deixa o outro falar. Cresça você na intimidade com Deus. É momento onde Deus nos dá para mortificar. Você vai deixar de pecar. Você vai deixar de cair na disputa, em hostilidade, fofoca. Olha só o silêncio como preserva-nos do pecado. Alguém falou mal do outro, não precisa brigar, mas feche os seus ouvidos. Não aumenta a conversa, não. Fale de outro assunto. Não tem jeito, deixa a pessoa falando sozinha e vai fazer outra coisa. Mas não participa disso. Peca porque quer. Cala-te. O silêncio vai evitar com que eu caia na maledicência. Deu vontade de falar o pecado de alguém? Primeiro que falar pecado de outro é pecado mortal. Deixa eu dizer uma coisa aqui muito séria, viu? Tem muitos cristãos, tem muitos consagrados, acham que estão vivendo na graça, falar mal do irmão, é pecado mortal. Porque você está difamando mesmo que seja um pecado, mesmo que seja verdade. Mesmo que o Ricardo roubou, e se você fala, olha o Ricardo, mesmo que era verdade, eu não roubei não, pelo amor de Deus, tá? Estou dando um exemplo, eu acho que não roubei, não roubei, e aí, se você falar do Ricardo, que eu fiz isso, pronto, é um pecado gravíssimo, então cala-te, silencia, aprende, peça para Nossa Senhora essa virtude. Mãe, me dê a virtude do silêncio. São Bernardo continua, auxilia a adquirir muitas virtudes. O que é santidade? É crescer nas virtudes do Cristo. E a virtude do silêncio vai te ajudar, vai te auxiliar a crescer na virtude da humildade. Por exemplo, alguém vem e te humilha, fala mal de você, silencia, dá vontade de pagar com a mesma moeda, morde a língua, silencia, reze, fale com Deus, agradeça a Deus por essa humilhação, porque isso te purifica. Você está vivendo a prática da humildade. Quando, por exemplo, se ouve os outros falarem um assunto que você domina, deu vontade, silencia, deixa que o outro fale. Morre para esse desejo de se mostrar, de mostrar que você é um entendido. A não ser quando a pessoa está falando algo que é errado, que é pecado. Mas é um assunto que você domina. E aí na conversa, outros começam a falar e vem aquela vontade de... Não, cala-te, silencia, ofereça. Não vai mudar em nada você falar, meu irmão. Para o mundo, para as pessoas, mas para você vai ter um ganho. Você vai crescer na semelhança com o Cristo. Você vai crescer na humildade. Você vai crescer na mansidão, na obediência. Olha como auxilia em adquirir outras virtudes, a virtude da mortificação, quando nasce o desejo de falar algum episódio, por exemplo, não, mas se eu falar ou não falar não vai mudar, então eu vou silenciar, não falo, mesmo não sendo pecado, você oferece aquele momento,
Por exemplo, eu até coloquei aqui, eu sou Ricardo, eu tenho uma tentação de tudo fazer um xiste. Tudo, está um maior sol, a pessoa, nossa, está fazendo sol, eu estou querendo, vontade de dar uma resposta, se oferece. Não, vou ficar em silêncio, mesmo que não é pecado. Isso vai crescendo na virtude do silêncio e você vai escutando a voz de Deus. Já está terminando aqui o tempo, mas rapidamente, São Francisco de Sales deixa um ensinamento para nós, de 4 pontos. Antes de falar, devemos ponderar. Primeiro, o que desejas dizer? Não vai ofender a caridade? Bom, não vai ofender a caridade, eu não vou falar mal das pessoas, eu não vou difamar ninguém. Passou na primeira peneira? Ou qualquer outro contra a modéstia? Não é nada malicioso que eu vou falar, não é nada que venha suscitar no coração de outras pessoas a maldade, ou qualquer outro assunto contra o mandamento de Deus. Bom, passou pelo primeiro, vamos dizer aqui de peneira, não é peneira, mas a primeira peneira. Segundo, qual é a intenção? Se é algo bom, mas é com desejo de mostrar que eu tenho virtude, que eu sou sábio, que eu sou santo, então não tem a reta intenção, que é a glória de Deus. Mas vamos lá para uma terceira peneira, vamos olhar para os ouvintes. É para um superior que eu estou conversando, um inferior, ou se tem presença de crianças que aquela conversa vai causar escândalo na vida delas. Gente, nós temos uma única boca e 2 ouvidos. E Deus nos deu uma inteligência que é a faculdade superior para ponderar o que eu devo falar. Não passou nenhuma dessas peneiras? Mas, por último, o quarto, o modo de falar. Falar com simplicidade cristã, com humildade, com mansidão, sem ofender, sem querer ter sempre a primeira palavra e nunca interromper as pessoas. Como é difícil, né? A pessoa está conversando, você está falando de um assunto, eu vivo muito isso, graças a Deus. Eu estou falando algo da espiritualidade, a pessoa já entra cortando. Tá bom, deixa a pessoa falar. Terminou? Se eu ver que é para continuar, eu continuo, senão eu paro. Mas não seja você interromper uma conversa. Isso aqui é virtude do silêncio. Peçamos a Deus esta graça. Peçamos, e nós já pedimos à Virgem Maria naquela oração do início, a Virgem do silêncio. É isso que eu peço para a Mãe do Céu, que nos ensine o silêncio, mais do que nos ensinar, que ela nos dê a virtude do silêncio. Fique em pé. A Rogerinha vai ajudar você agora nesse momento. E agora eu vou me silenciar, que eu já falei muito. Vamos pedir então à Mãe, a Virgem do Silêncio, que nos auxilie a crescermos, né? Esse ano eu acho que você cresceu em muitas coisas, mas acho que você podia ter crescido muito mais como eu, se eu tivesse silenciado mais, né? Vamos cantar esse refrão: Virgem silenciosa, tu me ensinas a silenciar também. Voltando para a imagem de Nossa Senhora, nós começamos com ela hoje, essa manhã, por que não, nesta pregação, terminarmos também esse momento com ela? Virgem